Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, o livro do início, do princípio de todas as coisas, e o capítulo escolhido é o capítulo de número 12. Nós vamos falar a respeito de obediência. Obediência que gera bênção, bênção para o nosso presente, bênção para o nosso futuro. Onde está colocado as suas esperanças? No presente, no futuro. As suas esperanças estão intimamente ligadas com a sua obediência à voz de Deus, aquele que conhece tudo a seu respeito, tanto do passado quanto do presente, e, sobretudo, sobre o futuro. Vamos analisar a experiência desse homem, Abraão, e tirar dela experiências abençoadas para a nossa vida no dia de hoje. Gênesis capítulo de número 12 nos diz que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Verso 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio de teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Vamos ver se realmente isso se cumpriu na vida desse homem. O versículo de número 1 chama a atenção a algo bem interessante. Aqui aparentemente é um pedido que Deus faz. Sai da tua terra. Mas a mim parece mais uma ordem. Sai da tua terra, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui, nessa ordem que Deus está dando, Abraão simplesmente obedece. Eu e você conhecemos aquele ditado que diz, ordem é para ser cumprida, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus daria uma ordem desta para você, uma ordem de tamanha importância e tamanha grandeza? Faça. E se Deus desse essa ordem, você teria a grandeza de obedecer? Eis-me aqui, Senhor. Tudo começa a partir daqui. Porque tudo poderia ter sido também cancelado se ele tivesse dito não. Abraão escolheu obedecer. Abraão é considerado o pai da fé. Por que razão? Porque ele resolveu fazer esta viagem. Para onde? Ele nem sabia. Tente entender comigo uma situação como esta. Você vai fazer uma viagem, você vai para São Paulo. Você vai para os Estados Unidos. Você vai para Portugal. Fica mais fácil planejar uma viagem quando se sabe para onde está indo. Agora imagine a situação de Abraão. Era uma questão de fé mesmo. Você sai da sua terra, do meio do seu povo, da sua parentela, dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua zona de conforto e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá no capítulo 11, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, lá existe a galeria dos heróis da fé. E o quarto apresentado lá é Abraão. Ele é considerado o pai da fé. E tudo começou aqui, quando ele resolveu obedecer a esse comissionamento de Deus, esse pedido de Deus, a essa ordem de Deus. E o que chama atenção nesse texto também, eu não sei quantas pessoas com essa idade aqui que ele tinha no momento,
tem a oportunidade de me ouvir nesta hora. Não sei quantas pessoas de 75 anos eu dirijo a minha palavra a você. Porque foi exatamente nessa idade que Deus chama Abraão. Se Deus tivesse chamado Abraão com 40 anos de idade, é uma idade razoável para uma grande jornada. Com 30 anos de idade, e por que não dizer com 20 anos de idade, muito jovem, muito vigor, muitos sonhos, mas nós estamos falando de 75 anos de idade. E ainda vai levar o seu pai, vai levar a sua família, vai levar os seus pertences. Olha, eu e você precisamos entender que é necessário acreditar muito naquele que está chamando. E o texto começa por dizer que esse homem creu e por esta razão ele aceitou o desafio. O versículo de número 2 diz que o Senhor disse a ele: eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, Abraão, se você atender, eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão benditas por meio de ti. A promessa que Deus fez a Abraão. Observem que entre a promessa feita, a obediência de Abraão, aqui está conectado o presente e o futuro. Então, o versículo de número 7 diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse edificar um altar significa prestar culto ao Senhor, significa uma aliança que ali foi feita, significa um acordo. Deus falou, ele creu. E como prova de crença, ele monta um altar a Deus e glorifica a Deus, fazendo ali uma aliança com Deus. Aliança com Deus é coisa séria. Obediência é uma forma de aliança com Deus. Deus cumpre a parte dele e nós cumprimos a nossa parte. Veja bem, qual é o roteiro? A ordem de Deus, a obediência de Abraão, a aliança feita entre Deus e Abraão, a promessa feita por Deus, e agora só está faltando uma coisa: o acontecer de tudo aquilo que Deus prometeu. Aí vem a questão: será que ele vai cumprir? Deus cumpre as suas palavras? Deus cumpre as suas promessas? Deus cumpre as suas alianças? Bom, louvado seja Deus, porque a experiência de Abraão foi positiva. A experiência de todos os personagens das Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, foi positiva. A experiência dos cristãos ao longo dos 20 séculos, caminhando para 21, foram positivas. O Deus da Bíblia é fiel. Ele não é homem para mentir. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não sei que tipo de promessa Deus faria a você nesse momento, na sua idade, na sua circunstância, no contexto que você vive, diante do seu presente e seu futuro. Uma coisa eu bem sei: ele é Deus para cumprir. Ele cumpre. Ele cumpriu e cumpre na minha vida. Deus é fiel. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Abraão obedeceu. Interessante que, se você ler na trajetória da obediência de Abraão, quando ele então caminha em direção àquela terra que Deus haveria de mostrar, Deus só aponta a direção. E ele vai. E Abraão vai dar lá no Egito um lugar, o verso 9 nos fala que era um lugar, uma terra, onde estava passando por um período de fome.
uma grande fome naquela terra. Veja bem, nós estamos falando aqui de ameaças, nós estamos falando aqui de tribulações, nós estamos falando aqui de provas, nós estamos falando aqui de coisas que acontecem durante a nossa obediência a Deus, a nossa trajetória, a nossa caminhada. Nem sempre será mar de rosas. Talvez como uma prova, uma provação, uma forma de provar a nossa obediência e a nossa fé nesse Deus que fez esta aliança conosco. Mas pode acreditar, se Deus chama, Ele mesmo será o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele mesmo colocará os seus anjos guardando e protegendo a você. E toda e qualquer ameaça não será suficiente para poder prejudicar a sua vida. Porque existe uma coisa chamada provação. Existe uma coisa chamada tentação. Deus pode provar, mas Deus jamais vai tentar ninguém. E se Deus prova, Deus jamais vai permitir uma provação além daquela que eu e você podemos suportar. E quando ele perceber que por alguma razão não vamos suportar, ele envia os anjos para nos sustentar. Ele mesmo estende a sua mão para poder nos sustentar. Assim que funciona o princípio da obediência do Senhor para conosco. E na caminhada bíblica, na experiência de Abraão, na jornada de Abraão, o que o futuro reserva a Abraão? A Bíblia nos fala que o povo de Abraão se torna uma grande nação. Abraão se torna o pai de uma grande nação. Abraão se torna o pai dos hebreus. Abraão se torna o pai dos judeus. Ninguém discute o fato de que hoje o judeu é considerado um dos maiores povos da terra, uma das maiores nações da terra. Ninguém discute que é uma das nações mais poderosas do planeta, uma das nações mais desenvolvidas do planeta, uma das nações mais inteligentes, mais culta desse planeta. Eu já tive a oportunidade de ir a Israel 3 vezes. Se eu pudesse, eu iria 10 vezes. É uma experiência abençoadora estar naquele país, a sensação de você sentir que é um povo realmente abençoado por Deus. Deus, então, cumpre aqui a figura desse homem, fazer desse povo um povo abençoado. Abraão se tornou famoso tanto na cultura do judeu, ele é considerado pai, como também na cultura do mundo árabe. Na cultura islâmica, Abraão também é conhecidíssimo como um grande patriarca e é também reverenciado. Então Deus cumpriu a sua primeira parte. Farei de ti uma grande nação. E olha que esse povo realmente é abençoado. De cada 10 prêmios Nobel da Paz, da Ciência, da Física, da Medicina, 7 são judeus. É um povo realmente abençoado por Deus. E com isso eu quero dizer que eles se tornaram benfeitores da humanidade. Provavelmente, 50% a 60% da economia desse planeta está na mão dos judeus. Se o judeu resolver tirar a sua fonte econômica de vários países poderosos, considerado de primeiro mundo, esse país quebra da noite para o dia. Esse povo tem abençoado nações e nações e nações. Não é verdade que o primeiro país a descobrir a vacina contra o Covid-19, anunciado pelo menos pela mídia, foi Israel? Um dos maiores centros de pesquisa tecnológico do mundo está em Israel. Israel exporta tecnologia para os americanos, para os europeus, para o mundo. Realmente cumpriu Deus a palavra, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todos os povos serão benditos por intermédio de ti. Deus, louvado seja Deus. Na linha do tempo, Abraão obedece. Deus faz dele um grande homem, um grande líder.
pai de uma grande nação. Porque Deus é fiel. Agora, Deus não chama simplesmente Abraão. Deus pode estar chamando o João, o Paulo, o Pedro, a Ana, a Carla, a Maria, o José. Deus pode estar chamando você pelo nome. E a ordem de Abraão foi sair. O desafio foi sair. Talvez o desafio seu seja ficar. Mas todo e qualquer desafio de Deus tem um princípio, a obediência. O que Deus lhe pediria hoje, que lhe custaria muita fé para obedecer? Seja lá qual for, o que for, como for, uma coisa eu lhe asseguro: as promessas de Deus estão prontas para se cumprir na sua vida. E tudo começa por um ato de fé e de obediência. A minha oração e o meu desejo é que nesse dia Deus possa suscitar Abraão, que existe dentro de você, a fé de Abraão e, sobretudo, a obediência de Abraão. E que você seja tão abençoado no colher das suas promessas, das promessas de Deus para a sua vida, no colher dos frutos dessas promessas, como Abraão foi. Que Deus abençoe sua vida, a minha vida, as nossas vidas, rica e poderosamente nesse dia, Deus proverá. Querido Deus, abençoe o ouvinte da palavra do Senhor nesta manhã, seja qual for a idade. Abençoe com a bênção da fé, com a bênção da obediência de Abraão, e sobretudo que os frutos abençoados do Senhor recaiam sobre nós, nossa família e esta nação. É a oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, Jesus. Deus proverá, Deus proverá.